Olá, gente querida, que Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com filhos. Você já sonhou com seus filhos? Eu tiro e queda. Quando eu sonho com os meus filhos, eu sei que algo vai acontecer. E eu já tive alguns sonhos muito certeiros quando sonhei com eles e Deus deu um grande livramento, tanto para a vida da minha filha quanto para a vida do meu filho. E eu quero dizer para você que se você está sonhando com seus filhos, Deus pode estar querendo falar algo com você. Nossos sonhos, alguns deles, têm um significado espiritual muito forte e que nós precisamos orar, mas também reacionar espiritualmente. E você vai entender quando eu falo reacionar espiritualmente, da importância quando Deus te revela uma coisa em sonho, de você orar e reacionar. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, mas primeiro eu quero deixar um versículo bíblico para você. E eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora nessa live, que deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e comece a participar das nossas lives proféticas. Deus tem me levantado para dar direção para as pessoas na área dos sonhos, das visões. Isso é uma graça que Deus me deu e eu gosto de compartilhar isso com as pessoas, aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que Deus operou na minha vida. O dom que Ele me deu, eu uso para servir a vida de muitas e muitas pessoas hoje. Por isso eu quero pedir a você que está aqui nessa live e que de repente chegou aqui e nem sabe por que está aqui, foi Deus que te trouxe. Porque Ele tem uma direção para os teus sonhos. Ele tem uma direção para as visões que você tem tido. E você pode ter certeza, tem sonhos que são do nosso subconsciente, mas tem sonhos que são revelação, tem sonhos que são proféticos, tem sonhos que é uma manifestação de Deus na sua vida muito potente. Então você tem que entender, nada é por acaso. Deixa eu ler um versículo bíblico para você. Tiago capítulo 3, verso 9 e 10 diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Em outras palavras, o que Tiago estava dizendo é que o poder da vida e da morte, da bênção e da maldição, da saúde e da doença, estão na nossa língua. Algumas vezes nós estamos sonhando com nossos filhos, porque tem uma quantidade de palavras negativas contra eles. Você já parou para pensar nisso? Talvez você nunca parou para pensar nisso que eu vou lhe falar hoje. Tem pai que chama filho de burro. Tem pai que gosta de comparar os filhos com os filhos dos outros. Tem mãe que amaldiçoa os filhos. E muitas vezes nós estamos tendo alguns sonhos com nossos filhos e pensamos no livramento do Senhor. E está certo? Muitos sonhos estão relacionados a isso. Eu tive um sonho com a minha filha que ela caía em queda livre e eu tentava segurar ela naquela agonia de dentro do sonho, não conseguia. Acordei repreendendo todo o mal, chorando, me levantei, clamei e depois Deus deu um livramento para ela na piscina. Então eu acredito que Deus fala conosco em sonhos, mas eu acredito também, e você sabe, eu interpreto aqui sonhos de muitas pessoas. Eu interpreto sonhos de americanos, sonhos de brasileiros, sonhos de franceses, sonhos de africanos, sonhos de japoneses, enfim, gente de todo lado. Depois que o YouTube ele abriu a transcrição do vídeo, tem pessoas de várias partes do mundo se conectando a nós e pedindo ajuda através dos sonhos. E eu quero dizer isso para você. Tem sonhos que você não consegue alcançar o seu filho dentro do sonho.
tá? Tem sonhos que você se perde do seu filho ou da sua filha. Tem sonhos que você vê seu filho chorando, ou você vê que seu filho simplesmente some da sua frente. E muitos desses sonhos são livramentos que Deus quer dar a eles. Mas também, tá? Existem muitas vezes declarações malditas e negativas lançadas contra nossos filhos. E não veio do pai e da mãe. Veio muitas vezes de avós. Veio até mesmo de pessoas próximas que de alguma maneira fazem parte da vida deles, ou através de um colega, sabe? Que libera uma palavra negativa, uma palavra maldita. Alguém que não gosta de você e que acaba amaldiçoando seus filhos. Não, isso não existe, profeta. Como é que pode alguém amaldiçoar uma criança? E se eu disser para você que tem crianças que estão sendo atacadas, estão bloqueadas, sabe? Estão bloqueadas porque estão debaixo de uma forte atuação de palavras malditas que foram lançadas. Eu posso dizer que são os ataques aéreos que no espiritual foram lançados e que estão tocando em nossos filhos. E muitas vezes tem coisas que são feitas contra a gente e que acaba tocando nos nossos filhos. É por isso que nós temos que, em nossas orações, reacionar. E aqui vem o poder de reacionar. A Bíblia diz que Jacó, quando ele reencontrou o seu filho José, né? A Bíblia diz que Jacó pegou os filhos de José, colocou um em cada perna e profetizou sobre eles. Eu quero que você entenda uma coisa. Existe um poder quando você abençoa seus filhos. Antigamente, os avós diziam para os pais de vocês: benção meu filho. Aliás, benção meu pai. E o pai dizia: Deus te abençoe, meu filho. Benção minha mãe. Deus te abençoe, meu filho. Sabe por quê? Existe um poder de abençoar. Existe um poder quando você abençoa seus filhos. Quando você abençoa eles, quando você declara que eles vão ser saudáveis, vão ser prósperos, vão ser inteligentes, você abençoa eles, vão ser cheios de Deus. Existe um poder, você está liberando palavras de vida. Aí você diz assim: profeta, e se eu disser que fui eu, veio de mim, as palavras malditas contra os meus filhos? Então peça perdão a Deus e quebre cada uma dessas palavras. Quebre cada uma dessas palavras malditas que você falou para os seus filhos, para que eles destravem na vida, para que eles rompam, para que eles avancem. É por isso que alguns sonhos é Deus nos mostrando, sabe, quando teu filho desaparece no sonho, quando você não consegue encontrar ele, quando você ouve a voz dele, mas não consegue encontrar ele. Todo sonho que seu filho está saindo de perto de você, ou que está longe de você, ou que desaparece dos seus olhos, está relacionado a palavras, a orações contrárias, a maldades direcionadas contra a vida deles. A Bíblia diz aqui: de uma língua pode proceder bênção ou maldição. Nós não estamos sempre com os nossos filhos. E muitas vezes eles são amaldiçoados por pessoas, eles são amaldiçoados por colegas, são amaldiçoados por esse mundo e através até mesmo de pessoas que acabam tendo até um problema com você, um dissabor com você e depois acabam lançando palavras contra a tua família e isso acaba de alguma maneira, sabe,
tocando na vida dos teus filhos. É por isso que você tem que abençoá-los. Daí vem o poder de reação. Libere a bênção sobre eles. Eu abençoo meus filhos em nome de Jesus e declaro. Eles vão viver as promessas de Deus, vão ser abençoados aqui nessa terra, vão ser prósperos, vão ser cheios de Deus, vão ser cheios de caráter, vão ser bondosos, vão ser cheios do amor de Deus. Você profetiza. Profetiza sobre eles. Profetiza sobre eles. Deus sabe por que eu estou fazendo esse vídeo. Deus sabe por que eu estou falando da interpretação desse sonho. E esse é um dos tipos de sonho com os filhos. Há muitos outros. Então, eu gostaria muito que você que tem netos, você que tem filhos, que você compartilhasse com outras pessoas, sabe? Compartilhasse nos grupos de WhatsApp, até da própria família que você tem, para que as pessoas vissem o poder espiritual dos sonhos, certo? Tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E eu tenho um convite especial. Hoje à noite, se Deus permitir, estarei em Santa Maria. Hoje à noite, Santa Maria, Rio Grande do Sul, certo? E estarei na Igreja Evangélica Jesus para as Nações com todos os pastores. Entre em contato com a igreja lá, porque hoje à noite, se Deus permitir, eu e a minha esposa estaremos servindo na igreja, certo? E eu também quero falar um pouco desse livro aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Esse livro aqui eu falo de 22 formas que Deus usa para falar com o homem. Deus está sempre falando conosco e uma delas é através dos sonhos. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida e se você quiser adquirir, você pode entrar em contato conosco pelo site, certo? Ou através do telefone também. E junto com esse livro, eu tenho outros livros que vão enriquecer a sua vida espiritual e o sobrenatural na tua vida, certo? Às 18 horas de hoje, também temos a nossa oração da noite. Eu convido você a estar com a gente. Hoje eu não vou poder ficar aqui com você para dar direções proféticas. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos e daí sim eu vou tirar um tempo para dar algumas direções proféticas. Que Deus abençoe a tua vida. Sempre às 9 horas da manhã estamos aqui, com a bênção e com a graça de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 7 pessoas. Até mais e que Deus te abençoe.